Vamos lá, continuando. Opa, o microfone. Tá aqui o microfone. Vamos lá, continuando. Deixa eu botar ele fora mesmo assim. Penduradito. Vamos lá. Onde a gente parou? Neste artiguinho extremamente importante, que fala sobre o princípio da anterioridade. Tá aqui, ó, princípio da anterioridade. Da anterioridade. Ele fica jogando a letra para baixo, não sei por quê. Ó, eu escrevo em cima e ele dá uma caidinha. Anterioridade e o princípio da reserva legal, tá? Esse aqui é o princípio da reserva legal. Nem pena sem prévia combinação legal. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas você falou do princípio da legalidade, do princípio da reserva legal agora, o que seria reserva legal, né? Porque não pode haver crime sem lei, tá? Quando eu falo do princípio da legalidade, o princípio da legalidade é mais amplo do que o princípio da reserva legal. Você pode pensar também relacionado à palavra, né? Quando eu falo em reserva, reserva é algo mais restrito, né? Então, reserva legal significa que não pode haver pena sem combinação, sem prévia combinação legal. Então, deve haver um primeiro a lei, e aí, durante a vigência daquela lei, é cometido um crime, né? E aí a pessoa pode ser sujeita à punição, né? À pena, tá? A legalidade abrange todos aquelas normas que a gente falou antes lá, que a gente colocou na hierarquia da Constituição. A legalidade abrange inclusive a Constituição. E a Constituição, ela não comina penas, né? Ela não diz que tal coisa tem uma pena de 6 a 20 anos, né? A Constituição vai ter alguns mandados de criminalização, que são chamados mandados constitucionais de criminalização, que tem como exemplo aqui, ó. Esse aqui é um mandado constitucional de criminalização, tá? O nome disso é mandado constitucional de crime. Não tá legal essa caneta aqui. Criminalização. Deixa eu ver como é que tá a ponta aqui. Tá aguentando. Vamos lá. Então, o que aconteceu aqui em cima? A Constituição falou que não pode ter crime sem lei anterior que o defina. E nem pena para esse crime sem uma prévia combinação legal, né? Ela está quase que chovendo no molhado. Ela está falando que a lei para punir deve ser, né? A lei deve ser prévia, né? Prévia e anterior é a mesma coisa, deve ser prévia, e a pena também precisa de prévia combinação legal, né? Então a gente tem aqui que o crime deve ser previsto por uma lei prévia e a pena também prevista por uma lei prévia, né? O crime, ou melhor, crime e a pena também. Ambos devem ter anterior previsão legal, né? Vou pagar aqui, ó. A única coisa que ele dividiu aqui, que não há crime sem lei anterior que o defina, não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia combinação legal, tá? Mas a gente tem que essa necessidade de combinação legal trata do princípio da reserva legal, tá? E aí a gente tem outro princípio aqui que está relacionado ao direito penal também, o inciso é 15 que fala aqui, 15, né? XLI. 50, meu Deus do céu, os números romanos, 30 é o 40, né? 30 e poucos, 40. Nossa senhora, velho. Tô bem de números romanos, né? 39 estava aqui, ó. Aqui é o 40. O L que vai ser o 50, né? Cadê o L?
Nossa, seu prof tá com vergonha agora. Tá aqui o 50. XL 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aqui a gente está falando do princípio da irretroatividade maléfica ou in malam partem. O que é irretroatividade? Não poder ir para trás. Então, a lei maléfica não pode ir para trás. A lei maléfica, então a gente tem a lei, né? Aí a lei maléfica, ela não pode ir para trás e abranger fatos anteriores à sua vigência. Ela pode valer só para frente, tá? Ela goza de um atributo chamado de atividade. Ela será, se ela estiver em vigência, ela goza do atributo da atividade, ela está valendo, tá? Diferente da lei benéfica. A lei benéfica, ela goza do atributo da extratividade. Extratividade. Então, a lei benéfica, digamos que aqui, ó, essa lei benéfica, ela surgiu aqui, ó, tá? Então, vamos dizer que a lei benéfica surgiu aqui, tá? E aí, essa lei benéfica pode ir tanto para trás, ela vai tanto para trás quanto para frente, tá? Isso seria extratividade em uma síntese bem apertada. A gente vai ver isso aqui melhor no direito penal, tá bom? Quem tiver no grupo de questões do Atos, a gente vai ter uma aula específica sobre isso aqui, tá? Eu vou fazer questão de explicar para vocês bem detalhadamente a extratividade, tá? Mas, em síntese, é isso, tá? A lei benéfica, ela abrange, ela pode ir para frente e para trás para beneficiar o réu. A lei maléfica, ela goza do atributo da atividade, ela vale só para frente, né? E a lei benéfica, ela pode retroagir para beneficiar o réu e pode e goza do atributo da ultratividade também. Mesmo que ela for revogada, mesmo que vira uma lei, digamos que aqui está a lei benéfica. Aí depois da lei benéfica, veio outra lei maléfica, né? A gente tinha uma lei maléfica aqui, a gente teve uma lei benéfica aqui, e aí a gente teve mais uma lei maléfica aqui. Os fatos que ocorreram durante a vigência da lei benéfica aqui, ó, serão regulados por ela, tá? Serão regulados por ela. Então, se o sujeito cometeu um crime aqui, na lei benéfica, e for condenado por esse crime aqui, ó, enquanto tá vigendo essa lei maléfica, a lei que vai ser aplicada a ele é a benéfica, tá? É a lei dos dias da época dos fatos que ele cometeu o crime, tá? Isso aí, o nome disso é ultratividade, tá? O nome disso é ultratividade. Então a lei benéfica ela é retroativa e é ultrativa. Ela continua regulando os fatos praticados durante sua vigência. Ela é ultrativa, tá? E digamos que vem uma lei aqui na frente, aqui, que seja mais benéfica ainda. Seja mais benéfica que todas essas aqui. O que acontece? Essa lei aqui retroage para beneficiar todo mundo que praticou crime aqui, tá? Então, a lei benéfica, não importa se ela é benéfica em relação a uma ou a todas aqui, ela vai melhorar a situação de todos, tá? Então, pode ser que tinha uma lei aqui atrás que era mais benéfica que essa aqui, e aí ela não vai poder retroagir para beneficiar esse réu aqui, né? Para prejudicar, na verdade, esse réu. Porque quando a gente fala de lei benéfica, maléfica, é uma em relação à outra, tá? Não é que essa aqui é a maléfica, então, essa aqui é a benéfica, então. Não, a gente tem que comparar as leis e ver, conforme o caso concreto, qual delas é mais benéfica e qual delas é mais maléfica. E aí, a que é mais benéfica sempre vai gozar dos atributos da retroatividade e da ultratividade, né? Ela vai para frente e vai para trás. E o nome disso é extratividade.
A extratividade é formada pela retroatividade mais a ultratividade, tá? É a capacidade que tem a lei de andar no tempo, digamos assim, acompanhar os fatos que aconteceram durante sua vigência para frente e regular os fatos que aconteceram fora da sua vigência para trás. Tá? Vamos lá. Comente aí nos comentários aí se ficou clara essa parte aí. Se você está assistindo aqui e tal, pô, entendi, não entendi, né? Pelo menos você está tendo uma noção. Aqui a gente está em direito constitucional, mas eu já estou te dando uma noção, né? Tá, aqui fala que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, tranquilão, né? Isso aqui é fácil de acertar na prova. E o que você tem que saber aqui sobre esse mandado constitucional de criminalização? A Constituição manda que o racismo seja inafiançável e imprescritível, tá? Vou limpar a tela e vou colocar aqui. Vou colocar de preto aqui o racismo. O racismo, o racismo é inafiançável e o que mais? Imprescritível. Imprescritível, tá? O que é imprescritível? Ele não convalesce pelo decurso do tempo, ele não deixa... Nunca, a pessoa que cometeu o racismo pode passar 50 anos que ela ainda pode ser punida pelo crime de racismo. Ou seja, ela não se submete lá ao artigo 109 do Código Penal. Ele é imprescritível. O Estado não esquecerá, o decurso do tempo não fará o Estado perder o direito de punir quem cometer racismo, tá bom? E inafiançável, você não pode usar dessa medida cautelar diversa da prisão aqui, que seria a fiança para ficar solto, né? Você paga a fiança, daí você é solto, né? Aí você não pode pagar fiança no caso do racismo. E aí o que tem mais em relação ao racismo, que é muito importante, que ele é sujeito à pena de reclusão. E aí, quando cai a lei de racismo, eles perguntam lá qual a pena do crime tal, e colocam lá detenção, 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 e colocam duas com reclusão. E aí você já consegue eliminar três alternativas, porque você sabe que o racismo tem só pena de reclusão, tá? Se é racismo, pena de reclusão, tá? Então, três características do racismo: inafiançável, imprescritível e pena de reclusão, tá? Qual outro crime? Outro mandado de constitucionalização que é imprescritível? E aí a gente tem mais um aqui, que é esse aqui de baixo. Inafiançável e imprescritível. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, a gente vai puxar aqui, vai colocar aqui, ó, que a ação de grupos armados contra civis ou militares, tal, mas contra a ordem constitucional, CT, e o Estado democrático. Esse é a ação de grupos armados é inafiançável e é imprescritível também, tá bom? Então ela é inafiançável e imprescritível. Mas não fala nada sobre a reclusão, tá bom? A reclusão só fala sobre o racismo, tá? Você grava que tem R de racismo, R de reclusão, tá bom? E a gente continua aqui, vou salvar isso aqui. Exportar, PNG. Qual o número 6? Tá salvo. Vamos limpar a tela. E aí eu quero que você lembre deste mnemônico que está na tela à esquerda, que a ração é imprescritível e
inafiançável. Tá bom? A ração é imprescritível e inafiançável. Tá bom? Lembre disso, porque isso aqui vai salvar sua vida em muitos concursos. Beleza? Vamos limpar de novo. Aí, a gente já viu, então, esse mandado de constitucional de criminalização. Tá faltando a janta já, acho que tá faltando glicose, o cérebro já tá dando uma travada. São 9 horas agora, 9h15. A gente viu esse já. E este aqui é outro que cai pra caramba, cai pra caramba. O que que os crimes aqui, o 3TH não aceita, né? Esses aqui são os 3TH, tá? Ó, 3TH, né? Os 3TH, eles não aceitam gafe, tá? Não aceitam gafe. Não aceitam gafe. Tá? Graça, anistia, fiança e indulto, tá? Não aceitam gafe. 3TH não aceita gafe. Gafe é aquela coisa de passar vergonha, né? Então, a tortura, o tráfico, terrorismo, os hediondos não aceitam gafe. Você pode gravar, colocar assim como eu coloquei no material. 3TH não aceita gafe. Beleza? Né? E aí você sabe que a graça nada mais é do que o indulto coletivo, tá? Eu já tinha anotado ali em cima. Eu tinha escrito um mnemônico errado aqui, eu confundi o mnemônico, coloquei o gente fina aqui, que é fato inexistente negativo da autoria, que é quando não comunicam-se as esferas civil e penal. Né? Vamos continuar. Ó, eu anotei aqui no material que a lei dos crimes hediondos fala sobre o indulto, para você não ficar confuso e dizer assim, pô, mas aqui não fala do indulto, mas a graça nada mais é do que o indulto, tá? O indulto, a graça é o indulto individual. E aí a gente tem aqui o princípio da intranscendência da pena, da intransmissibilidade da pena, da pessoalidade da pena, né? Que fala que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano. Então, olha só, a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens pode passar para os herdeiros, tá? Os herdeiros são quem? Os sucessores, né? E contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. O que está dizendo aqui? Digamos que o teu pai cometa um crime. E aí, durante o processo penal ali, tá, o teu pai falece, né? E aí ele acaba tendo efeitos civis aí, né? Na verdade, acaba tendo efeitos patrimoniais da pena, que poderia ser a multa, por exemplo, sabe? Só que a pena não pode passar, por exemplo, a pena de multa, ela não pode passar para ti, né? O que o teu pai cometeu não pode passar para ti. E aí, isso vai poder passar para ti através do perdimento de bens do que o teu pai teria deixado para ti em herança. Então, digamos que ele cometeu um crime e ele tem que pagar 20 mil de multa, né? Esses 20 mil de multa vai ser tirado na proporção do que tu recebeu de herança. Aí pode ser retirado, porque isso aí seria um dinheiro dele ainda, né? Mas de ti não pode. Nunca pode ultrapassar o limite que tu recebeu de herança, tá? Então, é isso que está dizendo aqui, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores, e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido, tá? E aí aqui a gente tem o princípio da individualização da pena, super importante para vocês, né? A lei regulará a individualização da pena e adotará o quê? A individualização da pena é o quê? Cada um recebe uma pena diferente, porque as pessoas não são iguais. Então pode acontecer de fulano ter menos de 21 anos e aí vai ter atenuante para ele, né? Menos de 21 anos na data do fato. O outro pode ser maior de 70 na data da sentença, tá? Aí a gente vai ter aqui que a lei regula a individualização da pena
E entre quais penas que a gente tem aqui? Privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Essas são as penas adotadas permitidas pela Constituição Federal. Então, primeiro, o que a gente vê aqui? A liberdade, a multa, e essas outras aqui, perda de bens, prestação social alternativa, suspensão e interdição de direitos, elas se dão através do que a gente chama de penas. Eu nem vou escrever por extenso, para você acostumar. Ó. O nome dessas penas é assim, ó, são penas restritivas de direitos. Costume gravar PRD com penas restritivas de direitos. No Código Penal existem só 3 tipos de penas. São as PRD, são as penas privativas de liberdades, as PPL, e a multa. Só existem essas 3 penas aqui dentro do Código Penal. Né? Aí você vai me dizer, ah, mas aqui tem mais. Na verdade, não. A perda de bens e valores, tal, a prestação social alternativa e a suspensão e interdição de direitos são todas penas restritivas de direitos, tá bom? No Código Penal a gente tem até mais uns casos de penas restritivas de direitos. Né? Prestação social alternativa vai ter lá PSC, que é a prestação de serviço à comunidade, né? E aqui é muito importante que você grave. Extremamente importante que você grave quais são as penas vedadas pela Constituição Federal. Não há penas de morte. E aí, salvo quando? Em caso de guerra. E guerra o quê? Guerra declarada, tá bom? Essa pena de morte em caso de guerra declarada dá-se por fuzilamento. Por curiosidade, para vocês saberem como é fuzilamento. E lá no Código Penal Militar, ou Código Processual Penal Militar, não lembro bem certo, vai falar como isso aqui acontece, esse fuzilamento. Eles colocam o sujeitinho lá de frente para uma parede, e aí vai ter 3 soldados atirando no sujeito ao mesmo tempo. Só que 2 deles estão com munição de festim. 2 deles estão com munição de festim. E um só vai ter munição de verdade no fuzil dele. Né? E aí os tiros vão atingir a vítima lá, né? Mas só um deles realmente penetra, né? Existem vários tipos de munição de festim, tá? Tem munição de festim que sai e pega na pessoa, mas não penetra, digamos assim, né? Isso aí para evitar que sinta culpa e tal, mas na prática eu não sei se é bem assim não, viu, galera? Porque um tiro real tem uma grande diferença de um tiro de festim. Quem atira bastante sente a diferença de qualquer tipo, até de munição para munição você sente a diferença. Então, não sei se isso aqui não é meio que uma ilusão, né? Para evitar que qualquer um deles sinta-se culpado na execução da pessoa que é fuzilada, no caso de guerra, aqui, botar um X aqui, tá? Guerra declarada, fuzilamento, né? Você nunca vai ver isso aqui na vida, isso aqui é só uma curiosidade. Só se você fizer concurso para a área militar. Né? Então, quais penas que não pode existir? Também de caráter perpétuo, não pode haver uma pena para sempre, que dure para sempre. Não pode haver pena de trabalhos forçados, e aí você não confunda trabalho forçado com trabalho obrigatório. O preso é obrigado ao trabalho. Se ele se recusa a trabalhar, isso constitui uma falta grave. Mas ele não é forçado ao trabalho. Ninguém vai com um chicote bater no preso para ele trabalhar. Né? Ele é obrigado ao trabalho e se a instituição fornecer o trabalho para ele, lógico, também, né? Não pode ter penas de banimento, né? Pena de você banir o sujeito do Brasil e mandar ele lá para outro estado, outro país, né? Não podem existir também penas cruéis. E aí você tem as penas vedadas com esse mnemônico. Moça trabalha cruba, que eu achei na internet e, sinceramente, eu não conhecia, tá? É a morte, caráter perpétuo, trabalho forçado, cruéis e banimento. Se você conseguir moldar melhor esse mnemônico, pode mandar para mim, tá? Que eu coloco no próximo material. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Não é só física, tá? Moral também. Física e moral. Beleza? As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Interessante, né?
E aí a gente vem para o 51 e vê que nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro será extraditado. Salvar esse negócio aqui e vamos escrever aqui do lado. 7. Limpar a tela. Vamos lá. Nenhum brasileiro, então o brasileiro não pode ser extraditado, tá? Não pode ser extraditado. Eu vou colocar aqui, extradição, extraditado. Ele não pode ser extraditado, tá? Salvo quem? Salvo o naturalizado. Como é que eu posso escrever um naturalizado cinza? Aqui não vai aparecer, vai ficar muito ruim. Vou escrever de azul mesmo aqui, o naturalizado. Salvo o naturalizado. Em que casos? Em que casos? Tráfico, tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas. Em caso de tráfico, ele pode ser extraditado a qualquer momento, tá bom? A qualquer momento. E, no caso de crime comum, aqui a gente vai botar outra cor, sim. Vamos botar outra cor. Vamos botar aqui esse marronzinho aqui, ó. Crime comum, se ele cometeu antes da naturalização. Da naturalização. Tá? Então, grave bem que tráfico, a qualquer momento, ele pode ser extraditado. A qualquer momento, ele pode ser extraditado. Vou colocar um vermelho de perigo aqui, né? Digamos aqui, um vermelho de perigo. A qualquer momento, ele pode ser extraditado. Já no caso do crime comum, somente se for antes da naturalização, né? Antes da naturalização. O brasileiro aqui, o BR aqui, não pode ser extraditado. Vou verdear tudo aqui, vai ficar horrível esse negócio. Vou parar essa parada aqui, vou botar um amarelo aqui. O brasileiro não pode ser extraditado. Quando o brasileiro vai poder ser extraditado? Está escrito aqui, grave assim, e se cair na prova você marque. Nenhum brasileiro pode ser extraditado. O que acontece? Se o brasileiro adquirir uma nacionalidade estrangeira num país que ele não era obrigado a adquiri-la, né, a gente tem umas exceções na Constituição que vão falar quando que o brasileiro pode adquirir a nacionalidade estrangeira. Né? Quando a lei estrangeira impor, quando ela impor para você permanecer no território ou para exercer direitos civis. Né? Aí você pode adquirir uma nacionalidade estrangeira. Agora, se você for para os Estados Unidos e fala, bater no peito e falar assim, agora eu sou americano, vou fazer a nacionalidade americana porque o Brasil não presta, e você adquirir a nacionalidade americana sem nenhum desses motivos, você perde a condição de brasileiro. Você deixa de ser brasileiro, você perde a condição de brasileiro. Então, como você perde a condição de brasileiro, daí você vai poder ser extraditado. Tá? No mesmo caso, você voltará a ser brasileiro somente se você se naturalizar como brasileiro. Você não volta a ter status de brasileiro, tá bom? Até onde eu lembro é assim. Beleza? Mas o que eu não tenho certeza absoluta é com que status você volta a ser brasileiro, mas até onde eu lembro da jurisprudência aconteceu um caso parecido com esse, só que aí era uma discussão doutrinária. Se ele voltaria, quando ele volta digamos que ele readquira a condição brasileira, ele se naturalize brasileiro. Ele voltaria a ser brasileiro nato ou ele continuaria, teria um status de brasileiro naturalizado, então, né? Porque naturalizado é o sujeito que veio de fora e fez um processo de naturalização para se tornar brasileiro, né? Esse sujeito, se ele cometer crime de tráfico, ele pode ser extraditado, ser expulso do país, né? Ser mandado embora, né?
Vou limpar a tela. É isso aí. Ó, e aí tem umas vedações. Você não pode extraditar o cara por crime político ou de opinião, tá? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Aqui a gente tem a vedação ao juízo de exceção, ao tribunal de exceção, né? Tá? Não vou anotar aqui, não precisa. Ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal, o princípio do devido processo legal. Uma coisa que é interessante você saber é que a Constituição não fala do duplo grau de jurisdição. Isso aqui às vezes cai em prova. Grau de jurisdição. A Constituição não fala do duplo grau de jurisdição, tá bom? Às vezes cai isso em prova, é interessante você gravar. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, lógico, não pode ter, né? Prova por meio ilícito, nem prova derivada de meio ilícito, né? Aos litigantes em processo judicial administrativo, os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, né? Contraditório é o direito de você responder à acusação e a ampla defesa é o direito a usar todos os meios possíveis para se defender, né? Contraditório significa paridade de armas, né? E ampla defesa é direito de presença, direito de audiência. Você pode estar no presente na audiência, você pode estar perante o juiz explicando os fatos, né? A gente pode até colocar aqui do lado, é interessante colocar para você saber a diferença desses dois institutos aqui, né? Colocar aqui o contraditório. Contraditório. E aqui embaixo vou colocar de outra cor. Vou colocar aqui ampla defesa aqui embaixo. Ampla defesa. Isso aqui é para conhecimento, tá? Seu. O contraditório tem a ver com ciência e participação. Participação. Tá? A ampla defesa vai ter relação com a autodefesa. O sujeito pode se defender, né? Ele pode comparecer em juízo e se defender. Vai ter relação, então, com a autodefesa, que pode se dar através até da capacidade postulatória autônoma. O sujeito pode ter OAB e se defender. Ele mesmo se defende, né? Não precisa nem de advogado, né? Mas a gente precisa ter aqui a defesa técnica. Defesa técnica. Autodefesa, defesa técnica e a defesa técnica, se ele tiver capacidade, ele mesmo faz a defesa técnica. Defesa técnica significa ele ser defendido por um advogado, né? Então, autodefesa, defesa técnica e tem mais um. Autodefesa, defesa técnica e direito de audiência e de presença. Direito de audiência e de presença. O direito de audiência e de presença está aqui dentro da autodefesa. Direito de audiência. Vou colocar aqui. Direito de audiência e direito de presença. Tá? Ele tem o direito de a ter audiência, explicar os fatos para o juiz, tem direito de estar presente durante os atos. Então, a autodefesa, ele mesmo se defender através do direito de audiência e de presença e a defesa técnica, tá bom? Complexo, galera? Fica tranquilo que isso aqui é só para conhecimento, mas não esperamos que caia algo assim na sua prova. Vai cair, sabe o quê? Vai cair a decoreba da lei, tá bom? Vai cair a decoreba da lei. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
tá? E aí, um tempo atrás, vocês vão lembrar que tinha aquela discussão lá se o sujeito poderia ser preso na sentença de segunda instância, e foi decidido que ele não pode ser preso na sentença de segunda instância, porque tem que haver o trânsito em julgado, e o trânsito em julgado se dá com o exaurimento de todos os recursos. Quando terminaram todos os recursos, é que ocorreu o trânsito em julgado, e aí o sujeito é considerado culpado, tá? Esse aqui é o princípio da não culpa ou da não culpabilidade, tá bom? Culpabilidade, tá? Vocês estão vendo que aqui ele pode ser chamado também de princípio da presunção de inocência, tá? Também pode aparecer na sua prova assim, muito embora não seja tão técnico, mas na prova eles colocam presunção de inocência. Quem vai falar em presunção de inocência, na verdade, eu acho que se não me engano, é o Pacto de São José da Costa Rica, que é o pacto que vocês também vão estudar, o decreto 678, né? Então, vamos lá. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social. Então, quando pode ter restrição à publicidade? Quando em relação à intimidade e interesse social. Tá? Seguimos. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Ou seja, quando há transgressão militar, porque as instituições militares são baseadas na hierarquia, na disciplina e na hierarquia, ele pode ser preso mesmo sem ter cometido um crime em si, mas talvez um desrespeito, algo dentro da instituição lá pode causar a sua prisão, tá bom? Isso você já deve ter ouvido de um militar que ficou preso no final de semana porque não fez alguma coisa, ou porque fez alguma coisa. E a gente consegue visualizar duas situações aqui, né? Ninguém será preso em caso de flagrante delito, né? O sujeito está cometendo, acaba de cometer, é encontrado com objetos, né? Ou é visto em situação que faça presumir que cometeu o crime, né? Então, a gente tem o flagrante, esse seria o flagrante, está cometendo, acaba de cometer, né? O que é flagrante? Flagrante vem de flagrare, vem de fogo, né? O negócio está quente, né? Ou ordem escrita e fundamentada, né? E a ordem escrita e fundamentada vai acontecer através do quê? Da autoridade judiciária por meio de um mandado de prisão, né? E aqui está um inciso extremamente importante, que eu vou riscar de azul bebê. Azul bebê. Aqui, ó. Esse azul bebê eu vou riscar ele aqui. Ó. A prisão de qualquer pessoa. A prisão. Então, dois elementos. A prisão e o local onde se encontre. O local onde se encontre. O local. A prisão e o local. Serão comunicados quando? Pessoal, presta muita atenção aqui. Eles colocam aqui, ó, 24 horas. Não. 24 horas é o prazo para entregar a nota de culpa, é o prazo para você remeter os autos do flagrante para o juiz, tá? 24 horas é o prazo da audiência de custódia, mas a prisão tem que ser comunicada imediatamente. E aí a gente usa aqui de novo aquele bizu de usar as palavras. A gente pega aqui o M de comunicada, o M de comunicada e associa com o M de imediatamente, tá? Imediatamente, tá? Imediatamente comunicada. A quem? A quem? Ao juiz, à família ou pessoa por ele indicada, se ele não tiver ninguém da família para indicar. Tá bom? Então, imediatamente, a prisão é imediatamente que você tem que comunicar ao juiz, tá? Família ou pessoa indicada. E lá no Código de Processo Penal, você ainda vai ter que tem que comunicar o MP também. O CPP, Código de Processo Penal, vai falar que também tem que comunicar ao Ministério Público, tá bom? Vamos seguir. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Permanecer calado é o quê? É o direito
ao silêncio. É o direito ao silêncio. Permanecer calado. Silêncio. Direito ao silêncio. Direito ao silêncio. Sendo assegurada a assistência da família, né? Ele tem direito a ligar para fazer aquela ligação, falar com a família lá, digamos, avisar que foi preso. E advogado. E advogado. Tá? Então, o preso tem direito a advogado. Isso não significa que quando ele chega na delegacia, o delegado tem obrigação de fornecer o advogado para ele. Não. Chegou na delegacia, ele tem direito a comunicar a sua prisão para a família, então ele vai poder fazer uma ligação ali e avisar a família que ele foi preso, né? Tanto é que tem aqui, ó, o imediatamente aqui a família ou pessoa indicada, né, que vai ser avisado, né? E ele tem direito ao advogado, mas não significa que tem que ser fornecido um advogado para ele ali nessa fase de prisão, na fase de inquérito. Obrigatoriamente não. Ele pode ser ouvido sem, mas ele tem direito, e se ele quiser exercer esse direito, o delegado de polícia não pode recusar, tá? A gente continua aqui no inciso, me ajuda, 50, 64, né? 64, vamos lá. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, tá? Pessoal, lembre-se que não existem, quando eu uso palavra negativa, eu gosto de usar vermelho, e aí eu gosto de escrever aqui, ó, não existem direitos absolutos. Não existem direitos absolutos. Lembra da exceção que eu falei? Lembra da exceção que eu falei? Que não pode ter tortura e racismo, né? Então, tortura e racismo são direitos, assim, tidos na ordem internacional como absolutos. Mas, via de regra, a regra... Ah, pai, tá muito feio. Deixa eu escrever aqui em cima. A regra... É ruim de escrever com pouco espaço. A regra é que não existe direitos absolutos. Então, digamos que há uma operação na qual vai ser preso sei lá quem, meu. Já morreu, né? O Pablo Escobar. A operação que vai ser preso o Pablo Escobar. Você vai ir numa operação dessas ser um capuz? Você vai ir numa operação dessas e trocar tiro com os marginais lá do Pablo Escobar sem a sua cara tapada? Não, né? Você não é idiota, você não vai querer morrer depois. E aí, por isso que você poderá, talvez, existem meios de que você não revele a sua identidade em casos no qual a sua vida possa correr risco, né? E aí vai depender de legislação, pessoal, eu sinceramente não lembro agora qual a legislação que regulamenta isso. Tem a lei de proteção de testemunhas e tal, tem o negócio da infiltração de agentes que fala sobre essas coisas, mas é um estudo mais avançado. A única coisa é que às vezes você lê aqui comigo e você fica, pô, mas caralho, se eu vou prender o cara aqui, ele vai me matar depois se eu tiver que falar meu nome aqui, né? Então, já no interrogatório policial é diferente, né? Você precisa se identificar para interrogar, fazer interrogatórios. Eu não conheço exceção que diga que eu posso não estar me identificando. Talvez exista e eu não conheço, tá? A identificação dos responsáveis pela prisão é uma regra, ela vai ocorrer, mas pode acontecer de casos específicos você acabar não sendo identificado por causa de um perigo grande para a sua vida e integridade física, né? E aí vai ter uma situação justificada para isso, né? Tá, vamos lá. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Você sempre linka o item, o nome ilegal com relaxada, tá? Linka isso porque isso aqui vai aparecer em outros lugares também. Quando ela é ilegal, ela é relaxada, tá? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. E aí você preste bem atenção, quando a lei admitir, e aí precisa estar presentes os requisitos para que você conceda a liberdade provisória, tá? Com ou sem fiança. Tá? Não haverá prisão civil por dívida. Aqui é importante, vou até dar um gole no meu café. Tá gravando isso aqui? Já pensou se eu tô falando pra caramba e não tá gravando? Acho que tá gravando. Vamos lá.
Na verdade, é um chá, né? Nem café. Essas horas da noite não dá para tomar mais café, não, senão durma, não descanso. Muito importante. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pela inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Mas a do depositário infiel, a prisão do depositário infiel não pode mais. Se falarem para você, segundo a Constituição, você até pode marcar que está correta, mas veja bem se não tem outra alternativa mais correta, porque a prisão do depositário infiel foi tida como inconvencional. Por quê? Vocês lembram lá no início, na primeira aula, que eu falei da pirâmide, né? Falei da pirâmide, e aí falei que aqui em cima está a CF e os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados com quórum de emenda, né? Com quórum de emenda, tá? Aqui embaixo está o quê? Os tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados com quórum de emenda, né? E eles têm natureza supralegal. Aqui tem a legislação. A legislação que mandava prender o depositário infiel era o Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, tá? O que acontece? Como o Pacto de São José da Costa Rica, que cai para você, o Pacto de São José da Costa Rica cai para você, é um tratado internacional de direitos humanos que está acima da legislação do Código de Processo Civil que mandava prender, como o pacto só prevê a prisão por alimentos e não prevê a do depositário infiel, foi tido que este dispositivo aqui é inconvencional e ele ainda está na Constituição, então faz parte do texto da Constituição ainda, mas no Brasil não pode haver prisão do depositário infiel, tá? Esse é o resumo da coisa, porque a lei aqui, ó, que regulamentava a prisão do depositário infiel é inferior ao pacto, que é supralegal. Supralegal, tá? Por isso que não pode haver mais a prisão do depositário infiel no Brasil, beleza? E aí, só que se cair esse inciso inteiro aqui do jeito que tá, uma que a gente vai poder recorrer, tá? A gente vai poder fazer um recurso, e outra que, na verdade, no Brasil não pode mesmo, né? Foi o que eu coloquei aqui. Ó, o Pacto São José da Costa Rica. Beleza? Vamos seguir. Aqui você tem que linkar os remédios. Eu vou pausar a aula, vou gravar de novo aqui.